Olha lá, já estamos online. Acho que Já? sim, né? Não Já, sei, tá deixa eu contando aí. ver. Vocês... Acho que... Eu não Teria que estou olhar vendo. no grupo para ver? Eu tô no Já, grupo. sim, já estamos online. Eba! Boa noite, É verdade. então, boa noite a todos. Já estamos online. Já tem uma pessoa nos assistindo. Eu vou tirar o fone de vocês. Pronto, tá? Vocês estão com o telefone mudo, tá? Para poder, que aí se vocês quiserem falar, alguma coisa não interferir. Então, só eu estou falando. Então, boa noite a todos, né? Hoje nós estamos aqui novamente, nossa penúltima live do mês de junho, né? Dessa maratona de lives que a gente teve ao longo desse mês. E nós estamos agora com a nossa assistente social, a Élica Fernandes e a Priscila Pedrosa, ambas trabalham, né, estão conosco na Associação Procura da Ela, já desde que nós começamos no ano passado até a nossa sede presencial, né, nossa sede física aqui em São Paulo. A Priscila, ela na semana passada, ela conseguiu fazer a live dela, infelizmente a Élica teve um problema, né, tecnológico, não conseguiu de jeito nenhum acessar a plataforma, né, de lives, e aí nós fizemos essa live, marcamos para hoje, para que a Élica possa apresentar, né, o seu trabalho, né, o que ela faz. Então, eu espero que todos tirem suas dúvidas, façam suas perguntas, seus direitos, como conseguir, né, um BIPAP, como conseguir seus direitos no home care, né, junto ao SUS, né, e qualquer outra dúvida que vocês venham a ter também, até sobre a própria associação, até onde nós vamos, até onde nós ajudamos. Nossos representantes, nós temos representantes em todos os estados do Brasil, nós temos representantes que têm como função dar um apoio, né, para os pacientes que estão ali naquela região, próximos, às vezes dão dicas, formas, porque às vezes muda o procedimento de estado para estado, né, até mesmo de profissionais, né, profissionais que elas podem indicar, né, então nós temos representante em cada estado, e vocês podem entrar em contato com elas, né, pedindo quem é o representante, sei lá, de Manaus, quem é o representante de Recife, quem é o representante de Porto Alegre, né, quer dizer, do Rio Grande do Sul, na verdade, né, é que elas normalmente estão nas capitais. Por exemplo, Mato Grosso do Sul, não, é a Tainara e ela está na cidade do interior. Mas, enfim, elas podem orientar isso também. É um papel, uma função que elas fazem, além de também dar toda orientação, né, sobre também empréstimos, elas veem toda a parte de empréstimo para vocês que a associação pode lhe ajudar, pode emprestar, seja aparelho respiratório, seja uma doação de um insumo, de uma dieta, de uma máscara, tá? Então, esse tipo de informação também, de coisa, elas fazem, tá? Vocês estão aí, no nome delas tem o telefone, da Priscila não coube o DDD, mas você é só saber que elas são de São Paulo, capital, então o DDD é 11, certo? E é só entrar em contato, WhatsApp ou telefonar. E tem também o e-mail delas, que é o associal@procuradaela.org.br, tá bem? Então, a Élica, agora eu vou passar a palavra para elas, e a Élica vai se apresentar, né? Elas duas já têm bastante experiência com a esclerose lateral amiotrófica. A Élica já trabalha há mais de 20 anos nessa área, com doença do neurônio motor, e a Priscila também trabalha há cerca de 8 anos nessa área também, né? Então, as duas têm bastante experiência nisso, vocês podem explorar e fazer suas perguntas, tá bem? Então, boa noite, meninas. Agora
é com vocês. Estou voltando o microfone e vamos juntas aí falar. Se apresentem. Boa noite, pessoal. Então, eu sou a Élica. Eu não consegui realmente fazer a minha live na sexta-feira por problemas de tecnologia, mas hoje vai dar tudo certo, se Deus quiser, e vou estar aqui à disposição para tirar dúvidas. Vou fazer uma breve apresentação minha, falar um pouquinho da missão do serviço social no geral, a missão do serviço social na procura da Ela, o que é que nós podemos fazer por cada um de vocês e me colocar à disposição. Então, eu queria, Lina, antes de dar início, você não gostaria de falar, só para a gente dar uma lembrada na campanha dos anjos? Ou... Bem lembrado, bem lembrado. A nossa campanha dos anjos, ela está ainda, né, sempre, né, aberta ainda para as pessoas. Eu peço a todos vocês, pacientes, familiares, cuidadores, que possam divulgar isso, né? Não só vocês também participarem da campanha, como amigos de vocês, familiares de vocês, né? Para que eles possam também, né, vocês ajudarem a gente, né? Ajudarem a gente a ajudar vocês, né? Porque isso vem, mas isso volta de uma forma muito maior para os pacientes, né? Eu mesma tenho feito uma campanha muito grande no meu meio, na minha rede social, coloco sempre, né, as divulgações, e temos conseguido, né, bastante amigos que se sensibilizam com a causa, né, com essa ajuda que a gente precisa. Temos tido retorno, graças a Deus, dessa campanha, mas ainda não é suficiente, nós precisamos de muito mais. Vocês bem sabem quanto custa essa doença. É uma doença caríssima, é uma doença que requer muitos aparelhos, que requer uma dieta, uma coisa muito própria, né? Muito específica. E por isso a gente tenta ajudar vocês da melhor forma possível, né? Mas para isso a gente precisa também de recursos. A gente não tem nada do governo, né? São doações de pessoas físicas e de pessoas jurídicas que diminuíram bastante em função dessa pandemia, né? Então, se vocês puderem divulgar também no meio da rede social de vocês, é muito bem-vindo. Isso a gente agradeceria muito, né? Teria um bom retorno. Aproveito também para dar um outro recado, que amanhã nós temos uma live, a nossa última live desse mês da conscientização da esclerose lateral amiotrófica, que é a live com a doutora Karina Lebeis, que é neurologista, isso. Ela é do Rio de Janeiro. Amanhã, às 8 horas, tá? O Jorge vai estar mediando. Ela vai falar sobre a fisiopatologia e o manejo na esclerose lateral amiotrófica. Não deixem de assistir. E hoje, vamos aí agora dar sequência às meninas para tirarem todas as dúvidas e esclarecer, né, as questões que você tem a colocar. Élica, passa a palavra de novo para você. Obrigada, Lina. Então, eu penso em fazer as apresentações primeiro, e aí, ao final, a gente abre para perguntas e respostas. As pessoas vão ouvindo, elaborando os questionamentos, e aí a Pri ou você vão me passando depois e a gente vai respondendo. O que eu vou combinar desde já, o que eu não tiver de pronto a resposta, as pessoas podem depois me enviar e-mails pelo associal@procuradaela.org.br e eu vou responder da mesma maneira, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou contar um pouquinho da minha trajetória agora, né? Perfeito. Só para colocar aqui, Élica, desculpa te interromper, só para dar um pouquinho do boa noite das pessoas, o Ademar Ranolfi falando que Londrina sempre prestigiando os nossos profissionais anjos, e é verdade, ele está sempre aqui nas lives, né? O Jorge lembrando da live de amanhã, o José Dias falando que ele é de Jucimeira, lá no Mato Grosso, tá? É o esposo da Maria. Hein? É o esposo da Maria. Ah, sim, então pronto, tá bem. A Loi Belinha também dando boa noite, o Cícero Sivieri, que também foi, por coincidência, ele é de Belo Horizonte, ele estudou com o Fábio também,
O Ronaldo, a Silvia Souza, a Sandra Oliveira dando boa noite, né? A Ana Cláudia Nascimento, o Marcelo Farinelli, o Fernando Oliveira, boa noite, a Cida Francisco, enfim. Bom, agora eu passo realmente a palavra para você, depois a Pri continua aí. Desculpa. Se entrar mais gente, vocês vão me avisando. Pede um minutinho e eu vou pausando, tá bom? Então, vamos lá. Eu sou assistente social há 22 anos, me formei em 98, e o meu primeiro contato com o serviço social foi na ABEM, que foi onde eu também tive o meu primeiro contato com ela. Por quê? Na verdade, lá é a Associação Brasileira de Esclerose Múltipla, e as pessoas fazem muita confusão com os nomes. Então, eu cheguei a receber na ABEM muitos pacientes da esclerose lateral amiotrófica, porque eles estavam fazendo a confusão com os nomes. Estavam que lá também eu podia ajudar. E daí, eu trabalhei 3 anos lá, né? E em 2000, eu acabei conhecendo o doutor. Ele fundou uma associação e ele queria uma assistente social para fazer os atendimentos para os pacientes e familiares da ela, né? E daí eu então fui trabalhar no ambulatório da Unifesp e também na Abrela, que é a associação que ele fundou e que está lá até hoje. Eu permaneci nesses 2 trabalhos por 18 anos e até o ano de 2018, que foi quando eu fui para outros trabalhos. Daí, nesse período, eu acabei tendo esse aprendizado com o Dr. Acari, né, que foi ele que acabou me apresentando outras doenças também que atendíamos no ambulatório, e ele então me trouxe essa oportunidade, né, de conhecer as famílias com ela e as suas necessidades. E aí eu acabei tendo a oportunidade também de passar esse conhecimento para estudantes de serviço social, de enfermagem, de graduação, de pós-graduação. E uma dessas estudantes, a Priscila, que está aqui com a gente hoje, né? Que a gente acabava fazendo treinamento de alunos, né? Para conhecer e para ajudar também no atendimento. Bom, eu fiz algumas pós-graduações e, dentre elas, eu fiz um mestrado. Meus cursos sempre foram buscando o que eu podia fazer de melhor para atender o paciente, a família e ajudar na associação. E aí o doutor Acari me ofereceu essa oportunidade de fazer um mestrado para conhecer como que o neurologista brasileiro lida com o paciente e com a família a partir do diagnóstico. Como é que ele trabalha essas questões com o paciente e com a família? E, então, o doutor Acari foi meu orientador e a doutora Elga, minha co-orientadora. A partir desse estudo, ampliou muito na minha cabeça a necessidade de uma associação de apoio para pacientes. Então, assim, é fundamental. A Associação Procura delas, sem dúvida, né? Ela hoje faz um trabalho fundamental na vida das pessoas. Por quê? Os médicos, quando eles vão fazer esses atendimentos, eles não têm nem condição, muitas vezes, de oferecer isso tudo que a gente oferece, porque é muita coisa para passar para as pessoas. Então, o apoio da organização é sempre muito importante. Também pude perceber a importância da realização em parceria com os neurologistas e com uma equipe multidisciplinar. Então, isso foi um aprendizado de longa data. Como foi importante estar nesse lugar. Desde essa época também, o Jorge Abdala e a Cris já eram meus amigos, né? E foram grandes parceiros de caminhada desde lá atrás. Nós realizamos várias atividades em conjunto no trabalho para pacientes com esclerose lateral amiotrófica. Nós, desde lá, já tínhamos essa parceria. E aí, o ano passado, a Lina, que está aqui conosco hoje, né? A nossa atual presidente agora, e o Jorge, né? Me convidaram para um café muito gostoso,
E, por consequência, me convidaram também para fazer parte dessa família maravilhosa que é a Associação Procura da Ela hoje, né? E aí vocês já conhecem esse trabalho. Então, assim, tem sido muito prazeroso poder estar com essa família, né? E poder trabalhar com a equipe multidisciplinar, que essas pessoas, elas, além de colegas de trabalho, sempre foram e são, continuam sendo amigos maravilhosos, né? Então, assim, ter esse suporte no trabalho social faz muita diferença para a gente, né? O apoio da diretoria da associação. E aí eu só tenho a agradecer essa oportunidade de estar aqui, agradecer ao Jorge, a Cris, a Lina, Marcelo, todo o pessoal que faz parte, que compõe a associação, certo? Muito obrigada mesmo pela confiança de vocês no meu trabalho. Bom, então acho que um pouquinho dessa apresentação, agora eu vou falar um pouco, né, da realidade da ELA no Brasil. Então, a realidade da pessoa com a esclerose lateral amiotrófica no Brasil, ela precisa ser conhecida no âmbito socioeconômico e cultural. Então, é necessário que a gente possa entender a realidade do paciente e da família, entender a sociedade na qual eles estão inseridos e como se constitui a rede de apoio dessas pessoas. O diagnóstico da doença, ela coloca o paciente e a família numa crise social e emocional muito grave, exigindo dessas pessoas uma nova organização no sistema familiar, para que então eles possam construir uma nova realidade. E por que isso? Porque a família, ela não está preparada para as mudanças que irão ocorrer, né? São mudanças físicas, mudanças sociais, as mudanças de papel dos personagens da família e as incertezas do futuro que virão. Então, ela sendo uma doença progressiva, ela requer que o paciente receba o tratamento médico e multidisciplinar o mais rápido possível, para melhorar a qualidade de vida e também aumentar o tempo de sobrevida. E por isso é tão necessário o acesso rápido à consulta com especialistas, aos medicamentos e às várias técnicas de reabilitação, por meio do atendimento da equipe multidisciplinar, do suporte social e do suporte da comunidade também. E quem que vai fazer esse elo todo? É o serviço social. Por quê? O assistente social, ele é um profissional qualificado que ele trabalha com uma intervenção investigativa. Então, ele vai sempre buscar soluções dentro da realidade, das possibilidades daquela realidade, da família, do paciente. Então, vamos analisar a rede social do paciente e da família, atuando na defesa e na ampliação dos direitos humanos e da justiça social. O objetivo, então, será sempre o de contribuir para a construção de uma nova ordem social melhor e mais digna para o paciente e para a família. Dessa forma, né, o serviço social ele vai operar como facilitador na reorganização familiar, levando para o paciente e para a família informações e recursos que possibilitem um melhor enfrentamento das situações trazidas pela vivência da doença. Vamos também promover ações que visem a efetivação de políticas públicas que atendam às necessidades dessa população. Então, o serviço social ele irá trabalhar para atender o público que dele necessita, alinhado à missão da associação ou do local onde ele trabalha, seja onde for. Nosso trabalho tem que estar sempre de acordo com o que determina a missão daquele local a quem servimos. Aí, no nosso caso, a missão da Procura da Ela hoje, qual é? Promover assistência social, informação de qualidade, o cuidado e o acolhimento aos pacientes e familiares de ela. Além disso, capacitar os familiares, cuidadores
e profissionais de saúde para os cuidados adequados. A missão, então, do assistente social. Eu peguei os principais pontos que vêm desenhados no nosso código de ética profissional. Toda profissão tem um código de ética, e nós não fugimos à regra. Então, alguns pontos importantes, né? O reconhecimento da liberdade como valor ético central, defesa intransigente dos direitos humanos e a recusa do autoritarismo, ampliação e consolidação da cidadania, um dos maiores compromissos do serviço social, com vistas à garantia de direitos civis, tais quais direito de ir e vir, por exemplo, direitos sociais, direito à moradia, alimento, entre outros, e os direitos políticos, por exemplo, direito ao voto. Nós devemos nos posicionar em favor da equidade e da justiça social, que assegure a universalidade de acesso aos bens e serviços relativos aos programas e às políticas sociais. Vamos nos empenhar na eliminação de todas as formas de preconceito, incentivando o respeito à diversidade, principalmente quando se trata, né, do respeito à pessoa com deficiência, né? Então, a gente esclarecer o que significa isso para as pessoas. Então, o objetivo do trabalho social na procura da ELA, né? Agora vem mais focado. Orientar as pessoas com ela para que elas tenham acesso aos seus direitos e às informações que auxiliem na qualidade de vida e dignidade do paciente. Qual é a nossa busca? Diminuir o sofrimento físico, mental, social e espiritual. Vamos fornecer informações que sejam relevantes para a vivência com a ELA. Estimular a efetivação de políticas públicas em favor do paciente com a ELA. Vamos sensibilizar e capacitar profissionais da área de saúde sobre os cuidados adequados ao paciente, em conjunto com a equipe multidisciplinar. Vamos estimular a participação no grupo do Facebook, a fim de que possa haver a troca de conhecimento e cooperação solidária entre os pacientes e familiares, além de promover o sentimento de pertencimento a um grupo social, porque vocês não estão sozinhos, e nós também não. Estamos todos juntos, é por isso que nós falamos que somos uma família, não é? Então, com isso, nós pretendemos gerar o fortalecimento e ganho do poder ao paciente e família, permitindo que a família possa lidar de uma forma melhor com essa nova realidade. Com isso também, garantir melhor qualidade de vida para o paciente, que é o nosso foco, na verdade. Tudo que é feito pensando na qualidade de vida do paciente. O restante será sempre consequência. Um paciente bem orientado, ele tem maior possibilidade de retardar o processo de evolução da sua doença, que é também um dos maiores objetivos e necessidades do paciente, né? Até que, então, um dia chegue a cura, porque o paciente, ele estando bem, essa cura vindo, e a gente acredita, né, que ela venha logo, porque a ciência caminha muito rapidamente. Então, quando nós pensamos, por exemplo, câncer, antes, as pessoas nem falavam essa palavra, porque era uma palavra horrorosa. Havia até um preconceito em torno disso, né, porque ela significava o fim. E hoje já não é mais assim. A AIDS também, né? Antes as pessoas tinham horror de receber um diagnóstico desse porque ele era fatal. Hoje já não é mais. E assim nós pensamos que muito em breve vai acontecer isso também em relação à esclerose lateral amiotrófica, se Deus quiser. Bom, o trabalho em conjunto com a equipe multidisciplinar, ele vai nos permitir uma visão integral das necessidades que precisam ser atendidas. Então, isso é um grande potencial.
né, que nos auxilia no nosso trabalho. Vamos, com isso, evitar algumas internações, porque o paciente ele pode ser cuidado no domicílio desde que ele receba a orientação adequada sobre o que ele precisa fazer e nos determinados momentos da doença. Objetivamos, então, promover a redução do impacto da doença o quanto possível e auxiliar o paciente e família na compreensão de cada etapa da doença, porque a informação ela precisa ser passada no momento certo, dia por dia, e preferencialmente por escrito, que é assim que nós trabalhamos. Daí, então, o serviço social ele atua junto ao paciente e família como facilitador e orientador. Como é que acontece o meu atendimento da Priscila? Especificamente, né? Nós atendemos por WhatsApp, através dos telefones que vocês estão vendo aí no nosso, abaixo do nosso nome, das nossas imagens. Também através do e-mail, e também podemos responder quando somos marcadas no Facebook. Tá? Então, meios de nos acessar não faltam. Então, no nosso primeiro contato, por exemplo, nós vamos fazer um acolhimento para o paciente e para a família, que geralmente eles vão chegar em choque, completamente perdidos, sem saber o que fazer, sem saber onde procurar o que precisam, sem informações sobre os cuidados necessários. E aí, então, é onde nós vamos entrar, nutrindo o paciente e família com informações e com recursos que lhes permita um melhor enfrentamento da vivência com a doença. Vamos orientar sobre os direitos do paciente e da família, e aí nós enviamos todo o material informativo que a associação tem para que eles saibam quais são os cuidados importantes naquele momento. Então, são bastante informações que tem. Além dessa que nós mandamos, a pessoa vai entrar no nosso site, por exemplo, nós vamos indicar que entre no site para ver os vídeos, para ver outras informações adicionais, enfim, toda a informação necessária para o paciente e a família poderem se orientar a cada momento da doença. Então, vamos orientar também sobre os procedimentos para a inclusão do paciente em ambulatórios especializados ou profissionais especializados. Vamos informar sobre os procedimentos também para obtenção da medicação e dos equipamentos necessários à sobrevida do paciente. E qual será o passo a passo dali por diante? Nós vamos seguir o paciente lado a lado, caminhar juntos com vocês. Esse é o nosso papel também, a nossa missão. Solicitamos os dados do paciente, dos cuidadores e familiares e a declaração do neurologista que confirma a doença. Com isso, nós vamos registrar os nossos atendimentos. E por que a declaração da doença é tão importante para nós? Porque nós atendemos as pessoas com ela. E muitas vezes nos procuram pessoas que não têm a ela, elas têm outras doenças, mas que acabam sabendo que nós fazemos determinada ajuda e eles também vêm buscar essa ajuda com a gente, mas não é o nosso foco. Então, nós não deixamos essa pessoa ao léu sem orientação nenhuma, né? Então, temos muitas mães de crianças com doenças neurológicas que nos procuram pedindo ajuda para a cadeira de rodas, ajuda para internar o filho. Então, nós não vamos deixar essas pessoas sem respostas, mas nós vamos encaminhá-las para outras organizações que fazem esse trabalho específico para ajudá-las. E daí por diante, não é mais conosco. Voltamos para os pacientes com ela. Quando necessário, nós realizamos uma avaliação social para fazer um diagnóstico, né, geral da família. Vamos auxiliar também, uma coisa muito importante, gente, auxiliar na identificação de cuidadores, para tentar evitar a sobrecarga de um único cuidador. Isso pode... Qual a importância disso? Às vezes, fica lá
ou porque o paciente não aceita outra pessoa, tem medo de que outro venha e não faça direitinho aquilo do jeito que ele quer, e que aquele familiar faz, de repente, ou aquele profissional específico. O que pode acontecer é esse cuidador ficar sobrecarregado e adoecer também. Então, isso é um cuidado que a gente tem que ter. Então, fazer um trabalho de identificar na rede da família ou na rede do paciente quem mais pode ajudar a cuidar, ou quem pode dividir esse cuidado com aquele cuidador principal, tá? Isso é muito importante. Realizamos encaminhamentos aos serviços jurídicos, né? Para obtenção gratuita de medicamentos, de equipamentos, serviços de assistência domiciliar e materiais vitais à sobrevivência do paciente. Para que, quando o governo negar este fornecimento, é a justiça que vai obrigá-lo a fazer o que é de direito do paciente. Por quê? Nós pagamos impostos da hora que acordamos até a hora que vamos dormir. Tudo que nós fazemos, tudo que nós compramos, tudo que nós comemos, nossos telefones, essa live, tudo é cobrado imposto. E esses impostos, eles têm que ser devolvidos de alguma maneira para nós. Então, dizer que o SUS atende gratuitamente não é verdade. Nós pagamos por esse serviço, mas não diretamente. Nos vários impostos que nos são recolhidos, cobrados, né, no dia a dia, e uma parte deles é voltada para o atendimento à saúde. Então, o atendimento do SUS, ele tem um custo e nós pagamos por ele. Só que nós não pagamos, não desembolsamos o dinheiro ali na hora no consultório, né? Mas nós já pagamos no nosso dia a dia. Então, judicialmente, o governo, de alguma maneira, vai acabar nos devolvendo o que nos é de direito. Então, a família não precisa ter vergonha, mas eu vou entrar com o processo, vai, porque isso é necessário e é um direito nosso. Bom, e fazemos também o empréstimo e também algumas vezes doação de materiais disponíveis na associação. Então, às vezes, um ambu, cadeira de rodas, cadeira de banho, frascos, equipes, respiradores, coffee assist, ventilador de suporte à vida, entre outros materiais. Então, por exemplo, o BIPAP é um direito do paciente, já está regulamentado, só que nem todos os lugares fornecem. Algumas secretarias de saúde ainda dizem para o paciente, para a família, quando eles vão lá pedir com a prescrição médica, assim, olha, aqui nós só fornecemos se entrar na justiça. É muito triste, ainda nos dias de hoje, que isso aconteça, mas é assim que funciona. Então, se é assim que funciona, é assim que nós fazemos. O que a gente faz? Dá o caminho das pedras, tanto para o paciente como para a família. Enfim, para quem estiver à frente dos cuidados, para ir atrás e conseguir o que é necessário. Uma coisa muito importante também, o serviço social ele vai fazer a mediação com equipes multidisciplinares do paciente, com a equipe multidisciplinar da associação e daquele que fornece o cuidado para o paciente. Por quê? Para que ele seja bem orientado e saiba qual é o cuidado adequado para aquele paciente. Muitas vezes, o profissional do home care, por exemplo, que chegou ali naquele momento na casa do paciente, nunca viu um respirador ou nunca viu um paciente na condição do nosso. Então, ele não vai saber lidar, porque na faculdade ninguém ensina tão especificamente como lidar. E mesmo que um dia ele tenha ouvido uma aula sobre aquilo, ele não vai lembrar se ele não praticou no dia a dia. Então, essa mediação é mandar material para aqueles profissionais, tanto para a Secretaria de Saúde, como para os profissionais de home care, de plano de saúde, ou do postinho lá perto de casa, para que as pessoas saibam o que eles precisam fazer para ajudar o nosso paciente. E isso a gente faz essa mediação, né? Que é uma missão também da associação. Então, o nosso trabalho ele sempre vai ser complementar ao da associação, a missão da associação. E é para cumprir com essas missões que nós estamos aqui.
por fim, acompanhamos, né, as pessoas no dia a dia para que elas nos procurem enquanto for necessário. Nós estamos à disposição. Vamos fazer tudo o que está ao nosso alcance para auxiliá-los sempre, né? Então, no nosso site, o www.procuradaela.org.br, ele está repleto de informações importantes e é importante que as pessoas acompanhem e entrem no dia a dia, cada vez que tiverem dúvidas, ou nos procurem para que a gente também possa orientar com essas informações. Enfim, acho que eu já falei rapidamente sobre o que é e abro agora para perguntas, se alguém quiser, a Priscila quiser complementar, a Alice quiser falar alguma coisa aí, fazer alguma pergunta também, já estou à disposição. Obrigada. Olá. Obrigada pela atenção. Olá, boa noite, gente. Eu sou a Priscila, quem esteve aqui na outra live pôde me acompanhar. Eu também sou assistente social e trabalho junto com a Elly, que eu falo que ela é minha eterna professora. Então, eu vou pegar aqui as perguntas que foram chegando, alguns comentários, e para a Élica, deixa eu voltar aqui, que são vários. Olha, a gente tem aqui um boa noite, a RNA mandou boa noite, Élica, para a gente, um beijo grande. Acho que a Tati Mesquita, fisioterapeuta. Renata Aquino Ribeiro também está dando um boa noite, obrigado pela live. O Jaime Ridorça também, o Adilson Custódio dando boa noite. A Adriana Albano também. Adriana Albano também está agradecendo, gratidão a todos envolvidos em proporcionar uma qualidade de vida das pessoas. Maria Antônia Albieri também dando boa noite. Débora Moura Carias. O Voney Araújo Costa também deixou aqui sugestão aqui para as próximas lives, falou também que sugere para a gente concorrer uma vaga dentro da sociedade civil no Conselho de Política Pública, Conselho Nacional de Saúde, e está falando que as despesas de viagem e hospedagem são todas pagas pelo governo federal e que lá podemos pautar as demandas dos portadores de ELA. A Cristina aqui mandou um coração, a Onélia falou, que está maravilhosa, ainda mais nos ajudando, inclusive na esperança da cura, gostei muito, obrigada, amo vocês, também tenho muita esperança que a cura virá, pois os cientistas estão cada vez mais ativos, também amamos vocês, gratidão, Onélia. A Silvia também aqui está dando boa noite, falou que está com saudade do meu filho Benjamin. Gratidão, Silvinha, um abraço grande aí para Recife, para a Verônica também. Que mais? A gente tem aqui o Arthur, que está dando boa noite para a gente, o seu Arthur, o pai do Marcelo e do Rogério, né? Isso. Boa noite, seu Arthur. Adriane Albano também. Bom, aqui estou voltando. Quem mais? O Jorge também deu boa noite. A Cris marcou aqui. Tá lembrando das outras lives também. Deu uma boa noite para a gente. Tentando voltar aqui os comentários anteriores. Mas aqui também teve uma pergunta de uma paciente sobre... Ela falou que viaja 70 quilômetros da cidade dela para um outro município. Eu cheguei a responder aqui, Élica, se tiver alguma coisa que me corrija, porque ela fala que tem que viajar 70 quilômetros para passar. Então, eu respondi para ela que se a consulta é via SUS, né, ela tem o direito ao TFD, sim, né, porque eu não sei se é convênio médico particular ou se é o médico particular. Se for SUS e é 70 quilômetros, encaixa o TFD, né, Élica? Então, o TFD... O que acontece? Ele tem alguns critérios. Primeiro, tem que ser consulta no SUS. Segundo, isso, agendada. Não é isso. E segundo, tem que ser, na própria cidade dela, não pode haver o tratamento. E se não há o tratamento especializado, se esse tratamento só existe fora da cidade dela, então a Secretaria de Saúde tem o dever de providenciar transporte
inclusive também alguma ajuda de custo para alimentação. Existe uma portaria que fala disso, né? Depois quando a gente manda o material para os pacientes, eu mando uma cartilinha dos direitos e eu passo para vocês. Então, deixa eu ver aqui se eu já tenho. É a portaria 55 da Secretaria de Assistência à Saúde do Ministério da Saúde. Então, assim, é uma portaria do Ministério da Saúde. Então, tem esse dever. Então, o que é TFD? Tratamento fora de domicílio. Vamos lembrar da parte técnica, né? É tratamento fora de domicílio. Ele chama-se fora de domicílio justamente porque é fora do domicílio da pessoa que precisa do atendimento. Porque se a cidade não tem disponível aquele tratamento, ela tem que fornecer fora. Entendeu? Então, é o direito. Se não quiser fornecer, aí tem que negociar. Ela pode até negociar um reembolso, por exemplo. Ela pegar um ônibus, alguma coisa, e ter o reembolso. Porque o TFD, tratamento fora de domicílio, dá direito até passagem de avião, dependendo da distância entre cidades. Ok? Ô, Élica, tem também o acompanhante, né, do paciente, ele também tem a passagem paga, né, pelo TFD, e se for um caso necessário, a despesa com hotel e alimentação, às vezes, pode ser que consiga também, né? Tem critérios, claro, como você colocou, mas é possível também que isso se encaixe. Queria trazer uma pergunta aqui, Élica, do Ademar Ranolfi. Ele fala assim... Pri, só um instante. Ainda nesse assunto. É muito bacana, eu não sabia que existia tudo isso. Agora, como é isso na prática? Vocês que acompanham isso o tempo todo, isso realmente... Porque muitas vezes o município não tem dinheiro nem para fornecer um BIPAP, quanto mais um deslocamento para uma outra cidade. Quer dizer, qual é a chance do paciente conseguir, entendeu? Que essas leis ou esses procedimentos sejam realmente, aconteçam. Porque muitas vezes eu acho que vai para o juiz, né? Mesmo que você entre com uma medida judicial, eu não sei, vocês já viram isso? Acontece realmente? O juiz dá ganho de causa, entendeu? Essa parte, Lina, é muito difícil não ser fornecida, porque assim, vamos supor que chega um caso, como você colocou, que não tem verba, mas eles sempre terão uma mínima estrutura de saúde, que é, por exemplo, ter um carro de saúde, mesmo que seja uma ambulância pequenininha, então ele vai pôr a pessoa dentro daquele carro e vai levar até onde precisa ser levado. Talvez eles viajem 1.000 quilômetros apertadinhos numa van ou numa picapezinha, mas eles vão conseguir. É muito difícil a cidade negar. O que acontece, em geral, muitas vezes a cidade não ter realmente essa verba, por exemplo, para um hotel. Então, nós, do serviço social, acabamos fazendo muito a busca de casas de apoio. Isso. Tá? Que é onde, por exemplo, você tem mais comumente para pessoas com câncer, né? Então, você tem a casa de apoio, por exemplo, quando você pensa nas casas de apoio do GRAAC, né? Você tem as casas Ronald McDonald. Aquilo lá ninguém paga nada para estar ali. E eles têm os quartinhos deles. E existem outras casas de apoio que... Qual é a maior dificuldade? Sempre se dá preferência para crianças que não recebem adulto. É muito difícil você encontrar uma casa que receba adultos, principalmente uma casa com acessibilidade. Porque quando nós vamos olhar, nosso paciente, ou ele anda mal, ou ele quase não anda, ou ele já não anda. Ele não consegue subir escada, ele não consegue... E aí, muitas vezes, não tem acessibilidade. Então, são várias as dificuldades encontradas. Ou o paciente chega, muitas vezes, sem um tostão para comer um lanche. E aí, o serviço social depende
quando era no ambulatório, por exemplo, vou contar a experiência do ambulatório de doenças neuromusculares da Unifesp. Existe um grupo de assistentes sociais, no qual eu fazia parte. Então, quando eu precisava de alguma verba, eu ligava para a minha chefia no serviço social, justificava para que era aquele valor, e a gente fornecia o alimento para aquela pessoa e o que mais ele necessitasse, né? Ou as nossas voluntárias, algumas voluntárias que atuam lá no setor também ajudavam com isso. De regra, normalmente, os pacientes conseguem chegar, mas muitas vezes não tem esse suporte do alimento e da pousada, da diária, né? Certo, Uhum. tá bom. Vai lá. Então, voltando aqui à pergunta do. Deixa eu voltar aqui. É do paciente, se vocês colocar. Localizei, gente. É do Ademar Ranolfi. Ele fala assim, Élica, dei entrada nos 25% em agosto do ano passado e até agora nada. Como devo fazer? Eu imagino que ele esteja falando aqui dos 25% de acréscimo do auxílio cuidador. Então, ele pergunta como ele deve fazer. Porque Então, foi em agosto do ano passado, né, que ele deu entrada. o auxílio cuidador, ele é devido àquelas pessoas que necessitam de cuidados 24 horas. Então, aquela pessoa, o que eles consideram? A pessoa que não consegue mais realizar as atividades da vida diária. O que é isso? Comer sozinha, tomar banho sozinha, enfim, se vestir sozinha. É uma pessoa que precisa, que exige cuidados, falar, se comunicar. Se a pessoa não consegue se comunicar, como é que ela sai de casa? Então, esses são alguns dos critérios para que ele possa obter. E se ele está dentro desta condição, o que acontece muitas vezes é as pessoas dão entrada no pedido do benefício e não voltam lá para saber. Então, o que a gente vê muito comumente é que a gente precisa cobrar, é fazer a pauta, entendeu? Tem que estar sempre batendo na porta e insistindo, porque o INSS, eles têm milhões de processos, assim como a justiça nossa, o judiciário nosso, ele tem muita coisa para olhar. Então, se a gente não fizer o toque-toque no bater na porta, muitas vezes isso pode ficar esquecido. Agora, vai ter que passar por uma perícia. Então, ele pode ligar no 135 e questionar. Essa é a primeira coisa que ele precisa fazer. Ligar no 135 ou entrar no site do INSS, lá no Meu INSS, né? E questionar, e cobrar. Se ele tiver facilidade de ir até o local, vai lá, procura o setor de benefícios do INSS. Uhum. É o mais certo. E aí, dependendo da resposta, se não for satisfatório e você estiver dentro dos critérios, aí vamos para a justiça. Existe o juizado, não precisa ser uma justiça separada, existe o juizado previdenciário, é o judiciário oficial, previdenciário. Então, aí, na dúvida, você pode nos procurar, a gente vai rastrear no seu local de moradia, ou que pertence ao seu INSS, nós vamos rastrear quem é responsável por esse setor e vamos te orientar como é que você vai chegar lá nesse juizado especial previdenciário. E uma coisa que é muito importante, que está dentro da questão previdenciária, é o LOAS, que na verdade BPC, benefício de DPC. prestação continuada, que ele está previsto na Lei Orgânica de Assistência Social, LOAS, né? Então, para você conseguir, para as pessoas conseguirem esse benefício, não procurem um advogado, porque isso não é necessário. Se a pessoa cumprir os critérios, ela estiver dentro dos critérios, para tudo existe critério. Então, se ela estiver dentro do critério, que é a renda per capita, a deficiência com dependência, então ele vai receber o LOAS, vai receber o benefício.
Se não tiver dentro dos critérios, não tem advogado que dê jeito. E o que nós temos visto muito no dia a dia é os advogados, assim, lógico que existem excelentes profissionais em todas as áreas, assim como existem profissionais oportunistas também em todas as áreas. Então, eu estou aos oportunistas, né? Aos de Uhum. porta de cadeia. Por quê? Eles são oportunistas, sim. Hoje mesmo eu ouvi um caso que o advogado quer cobrar a bagatela de R$ 8.000 Meu para Deus. conseguir um benefício que ele mesmo pode ir lá e dar entrada. O próprio paciente, a família, pode ir diretamente no INSS, agendar pelo 135 ou pelo site do INSS. Então, consultem a gente, procurem ajuda, se informem, não deem passos sem informação correta, sem informação adequada. Será que eu respondi o Não? que? Se ele tiver mais Sim? alguma dúvida, a gente Tá. volta. Ademar, então tá aí a sua pergunta respondida pela Élica. Qualquer dúvida, você entra em contato conosco por esses telefones que estão aí na sua tela, tá bom? É, deixa eu te. Agora a outra pergunta é a Renata Aquino Ribeiro. Boa noite, Renata. Ela pergunta assim, Élica: uma família pode ter o auxílio da assistência social para conseguir tirar dúvidas com o governo, etc? Lógico que pode. É para isso que a gente está aqui. Por favor, nos Fique à procure. vontade, Renata. Tá aí os telefones na telinha. Esse é o nosso papel mesmo, é o que eu falei, né? É o passo a passo. A cada momento, você precisou de determinada coisa, você vai nos procurar e nós vamos buscar a informação se não tiver ao nosso alcance, entendeu? Vamos buscar fora, vamos procurar, mas você não sai sem resposta. Uhum. O Vonei Araújo Costa, que ele volta novamente aqui, ele fala assim: não deixe de citar a importância do paciente se cadastrar no CAD único. Em Minas Gerais, faz-se necessário para solicitar a redução da conta de energia elétrica, quando se faz o protocolo no caso de falta de energia, e a companhia mandar o gerador, caso seja necessário. A maioria das famílias acham que o CAD único é somente para as famílias pobres. É uma política pública que todos nós temos direito. Ele fez essa colocação, deixa eu ir para a Élica. É o Valnei, né? Vonei, isso. Valnei. Valnei, perfeito o que você falou. É isso mesmo. Você também fez o curso com a gente. Então, é isso mesmo, cadastrar no CAD único. Eu ia já puxar essa informação que eu estava aqui chamando de cadastro de sobrevida, né? Então, para fazer o cadastro de sobrevida, a pessoa tem que estar no CAD único. Por quê? É um cadastro único, já fala, né? Que o governo tem acesso, ele sabe quem é você. Então, é muito importante a gente estar, não só para o governo saber quem somos nós, mas também porque, sim, tem direitos a alguns benefícios, né? Por exemplo, na época que você, sei lá, por qualquer motivo você precisa de uma cesta básica, você perdeu o trabalho, não conseguiu ainda dar entrada no INSS, você precisa de alguma ajuda, existe também os auxílios financeiros, os auxílios de cesta básica, esse auxílio de cadastro de sobrevida. O que é isto? Né? Você acabou a energia da sua casa, você precisa de urgente que alguém mande logo um gerador para você, ou faça a religação, priorizando a sua região. Isso só vai acontecer se você estiver lá cadastrado, senão não tem como, não adianta ligar para a polícia na hora que aconteceu. E a Uhum. companhia elétrica, ela tem que saber que você está ali, né? Que você existe. Então, isso é muito importante. É como se fosse, né, uma medida preventiva, né? Na verdade, você se É, cadastrar preventivamente para quando algo acontecer, você já está lá fazendo parte do cadastro. isso. E, Interessante. paralelamente, fazer o cadastro sobrevida, né? Que ir na companhia de energia da região e fazer esse cadastro também, né? Ah, tá.
que mais, Pri? Então tá, aqui eu estou tentando voltar às outras perguntas, Lina, se você conseguir me ajuda, porque não estou conseguindo voltar às primeiras perguntas aqui. Mas a Élica pode continuar aí falando, né? Tem uma Continuar. pergunta de uma pessoa aqui, que eu vi agora há pouco, ela fez sobre cadeira de rodas, se ela tem, a Letícia Isso, Bundes era isso que eu estava Kruger. procurando. Gostaria de saber se posto de saúde do município tem que fornecer cadeira de roda, pois falaram que não. Então, Essa pergunta, só um minuto, Élica. Essa pergunta eu cheguei até a respondê-la aqui, mas eu ia voltar novamente, eu não estava conseguindo localizar. Né? Com o pedido médico, né, ela leva no posto de saúde para eles fazerem a medida ou no CRAS, mas a Élica verifica aí, por gentileza. é isso mesmo, porque na verdade o posto não tem que fornecer, mas ele é que vai mandar o pedido para a organização que confecciona. Por exemplo, dependendo da região, é a ACD que vai confeccionar. Então, o postinho de saúde, a UBS mais próxima, é que providencia a avaliação do paciente, fornece as medidas e a prescrição. Com base nessa prescrição, nessa avaliação, a UBS vai encaminhar para o órgão executor ou confeccionador, que pode ser uma rede Luci Montoro, pode ser a rede Sara, a rede da ACD, mas o pedido sai da UBS, então ele realmente não fornece. Ele fornece a avaliação e encaminha o pedido. É assim que funciona. Tem que ter essa prescrição. Tá. Perfeito. Outra pergunta que chegou aqui foi da Márcia Potasso. Ela pergunta assim: meu esposo já era aposentado quando adoeceu. Ele tem direito aos 25% a mais na aposentadoria? Tem pessoas que têm conseguido por analogia. Então, assim, hoje que eu saiba, sim, as pessoas conseguem. Tem que ir no INSS e solicitar. Não deu certo, vai no juizado previdenciário. Por quê? Porque você naquele momento não era, mas hoje você está precisando. Você não aposentou por invalidez, mas você chegou num ponto da condição de invalidez. Então, ou eles transformam essa aposentadoria, ou eles concedem o benefício. E aí cabe sim o judiciário. Mas se ela quiser depois que a gente acompanhe, ela procura a gente no WhatsApp ou no e-mail, só me lembra, e a gente vai ajudando a localizar o juizado especial e vendo o que ela consegue. Certo. A outra pergunta que chegou aqui é a Vera Lúcia Tomã Moreira. Ela fala assim: no nosso caso, o INSS esqueceu de lançar o pedido do perito referente aos 25%. Foi condenado pela Justiça Federal e pagou retroativo ao dia da aposentadoria. É um comentário que ela deixou aqui. Bacana. É nesse ponto que, assim, as pessoas... É muito legal o relato dela, obrigada. Por quê? Vera Lúcia Tomã. Obrigada, Vera Lúcia, porque as pessoas, às vezes, não, acham que não vão conseguir, tem até medo de falar com o juiz, com o promotor, e aí, olha, é fácil. Às vezes, não é tão difícil assim, né? É um direito, então, como direito, você vai conseguir. Agora, tem que ir bater na porta. Se a pessoa, não, vai dar muito trabalho, dá trabalho. Requerer nossos direitos dá muito trabalho, porque o nosso país não funciona automaticamente as coisas, infelizmente, né? Mas a gente consegue, sim. Então, acho importante a gente se colocar e fazer o empenho. Uhum. A Vanderleia Goulart, ela fala: Priscila, eu dei entrada no BPC e ainda está em análise, tenho dúvida. Eu ainda estou andando, mas já tenho muitas limitações e muita fraqueza. Você acha que corro o risco do benefício ser negado? Élica pode colocar aí para você, Vanderleia. Olha, depende muito também. Primeiro, você precisa de auxílio para quê? Você tem que se questionar. Porque se um dos critérios, além do critério financeiro, é o critério da dependência de um terceiro, se você não é dependente de um terceiro, você ainda não conseguirá, possivelmente. Pode haver exceção. Um perito mais sensível olhar você, avaliar
e te fornecer. Mas os peritos, em geral, são treinados para não dar. Entendeu? É muito difícil um perito que chega e está lá mais sensível para isso, entendeu? Então, pode ser que não. Você tem que pensar nisso, no que você é dependente, tá? Uhum. Você cumpre os critérios financeiros. Tá. A Letícia Butz André, ela fala, me chamo André, no caso eu acho que é a esposa e o marido está usando a conta da esposa. Ele pergunta assim, ele fala que a físio, ela vai 2 vezes por semana. Ele perguntou, consigo que ela venha mais? É SUS? Ele não especifica se é SUS ou se é plano convênio médico particular. É assim, os profissionais de assistência domiciliar, eles seguem uma prescrição médica. Então, o que o médico prescrever deve ser cumprido. Se não for cumprido, vai para a justiça. Ponto. Agora, em geral, eles seguem a prescrição. Agora, por exemplo, se for SUS, né, se for da UBS, o programa Melhor em Casa, eles não têm capacidade, eles não têm profissionais suficientes para atender. Existem regiões que o profissional, que o programa Melhor em Casa é muito bom, funciona muito bem, mas são raros os locais. Por exemplo, Santo André, em São Paulo Estado, né? Santo André, faz parte do ABC Paulista. Eles têm um programa Melhor em Casa maravilhoso, funciona super bem. Inclusive, são os profissionais do Melhor em Casa que acompanham, junto com o pessoal do PAD, a pacientes que têm o BIPAC. Agora, no geral, né, na maioria das vezes, não existe muita verba, não existe muito investimento, então há poucos profissionais para muitas pessoas que necessitam. Então, muitas vezes, o programa Melhor em Casa vai uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias. Então, 2 vezes por mês, 2 vezes por semana é lucro. Agora, depende do que ele está falando, né? Se for judicial, vai ter que cumprir. Ô, Érica, eu estou vendo aqui que aquilo que eu perguntei quando você falou da locomoção, que muitas vezes, se a cidade FD. tem, se a cidade não tem como, né, fornecer o serviço, que ela pode pagar a passagem. E aí a Vera Lúcia Moreira, ela mesmo disse que quando ela levou o Luiz a São Paulo, ela recebeu as passagens para ele e acompanhante, mais auxílio alimentação do governo. Então, realmente consegue. E a Neide, lá do Espírito Santo, também está falando. Meu amigo, quando fazia tratamento em São Paulo, recebia as passagens aéreas. Então, até que legal, isso é bom, né? Bom saber que funciona. E que a pessoa, porque muitas coisas que vocês estão falando aqui, eu estou achando ótimo, porque são muito esclarecedoras. A gente tem direitos que às vezes a gente não sabe, né? A gente está sempre acostumado a achar que, isso não vai funcionar, eu não vou conseguir, entendeu? Mas não, tem meios, eventualmente até você consegue facilmente, né? Às vezes não, às vezes é mais difícil. Mas eu acho que é importante a pessoa saber o que vocês estão colocando aí, os direitos que ela tem e os meios para conseguir. Né? Como você falou, desde que você tenha toda a documentação, o laudo do seu médico muito bem colocado, muito bem detalhado, né? Todos os seus comprovantes de situação que você está, sua situação de saúde, a chance de se conseguir isso mais facilmente é melhor, para que não volte, e aí sim você corre atrás do processo de novo, aí entra na fila de novo, todo esse procedimento que a gente sabe que às vezes acontece. Então, isso é muito importante que vocês estão falando. Parabéns. Gratidão. A Onélia Rodrigues Afonso, ela fala assim, essa live de hoje está muito boa. Parabéns, Lina, Érica e Priscila. Gratidão sempre. Obrigada. A Vanderlei Aguilar, ela agradeceu, né, pela resposta da pergunta dela.
mas ela deixou aqui, não sei se vocês chegaram a ver, e quando a pessoa tem dificuldade em andar de ônibus, o município tem a obrigação de fornecer um carro? Olha, é que assim, o ônibus, teoricamente, os ônibus são adaptados. Então, tem os ônibus com aquela rampa para cadeirantes, inclusive, e para quem tem dificuldade de andar. Então, existe uma rampa, um elevador que desce no nível da calçada, mas é tudo depende. Por exemplo, depende se o motorista para, depende se o motorista passa no horário, depende se a rampa está funcionando. Eu já cheguei a pegar ônibus em alguns momentos e tá tudo lacrado, assim, a porta amarrada com uma corda, e o elevador ali não ia funcionar nunca. Então, é tudo se estiver funcionando, como eles alegam que existe, né? Antes existiu o Atende, que era um serviço gratuito. Hoje em dia não tem, é o táxi acessível, mas a pessoa paga, né? Então, o ônibus é o serviço gratuito. Uma outra coisa que eu lembro que funcionava bem, não sei hoje se ainda é possível, eu orientava, por exemplo, procure o vereador da sua região. Porque muitas vezes a gente reclama dos políticos, mas nós não sabemos nem quem é o vereador da nossa região. Uhum. Né? E quem eu A votei? gente Eu tem a gente votou, né? Quanto mais. Exatamente. Então, assim, procure o vereador da sua região e veja com ele, às vezes, muitos deles disponibilizam um carro para esse trânsito de pacientes. É interessante, porque isso leva voto para ele, gera confiança e vínculo entre os seus eleitores. Então, é bom para um e para outro. É bom para você que precisa do transporte e é bom para ele que precisa do seu voto e da sua confiança. Agora, oficial é o ônibus adaptado. Quando funciona a Vanderlei, rampa. pode falar, Élica. Não, quando funciona a Tá, rampa, né? tá. Então, Vanderleia, está aqui a sua pergunta respondida. A Neide França, ela fala, aqui na minha cidade temos o transporte para os pacientes. Eu até reagi aqui com a MEI, que chique, não? Que Não são cidade todos é? assim. Vila Velha, né? A Neide. Ah, Espírito Santo é muito chique, né, bem? Mas, enfim. A Vanessa Chaves, ela falou assim, como está sendo enriquecedora essas informações. Tudo é novo para nossa família. Ajudar nosso tio José. Obrigada, Érica. Gratidão, ela falou. Vanessa, falei com ela hoje. Coisa boa. Obrigada. Ah, A Vanessa, ela é muito fofa, ela está ajudando a cuidar do tio dela. Ela foi a primeira que me procurou da família. Então, assim, é que muito bacana bacana. você ver que as pessoas se envolvem, mesmo que não seja pai e mãe, né? Quando você cria um vínculo bom com a sua família, então você tem quem ajude. Isso é muito importante. Retorno, né? É o retorno. Que é aquilo que eu falei, de identificar quem mais pode ajudar. Às vezes a família fica aqui naquele mundinho pequeno deles, só de casa, porque tem medo de pedir ajuda, tem vergonha de pedir ajuda. A gente não pode, a gente tem que perder isso, porque a vergonha, na verdade, é um orgulho disfarçado, né? É um orgulho de que eu tenho de que, ai, não quero precisar de ninguém. A gente é assim, nós somos humanos, né? Então a gente não quer pedir ajuda, mas a gente chega num determinado momento que a gente precisa, e é bom para todos nós. Perfeito. A Márcia Potasso também acabou de responder aqui, dizendo que aqui em Ribeirão Pires também temos transporte para pacientes. Uau! Ela está próxima de Santo André, Mauá. Legal. Uhum. O João Claudino Oliveira, ele fala assim, plano de saúde cujo paciente portador de ELA com GTT, com uso de BIPAP, muita cialorreica, já com indicação de home care, tem direito a ter técnico por 12 a 24 horas? Mesma coisa que eu falei agora há pouco. O que for prescrito pelo médico, ele vai ter direito.
Por quê? Não se pode questionar o que um médico, com autoridade médica, prescreveu. Ninguém pode, ninguém tem o direito de passar por cima disso. Porque o médico, ele faz uma faculdade de quase 10 anos, né? Para poder fazer essa prescrição com propriedade. Então, ele tem a autoridade de fazer uma prescrição. Então, isso não pode ser questionado, a não ser que seja por um outro médico, mas não assim. Tem que ser que ele acompanhe, né? Então, tendo essa prescrição, o plano deve providenciar, e se não providenciar, a justiça há de consegui-lo. Só me dê licença um minutinho que eu já volto. Tá. João Claudino Oliveira, então a pergunta foi respondida. Se você tiver mais alguma coisa que você queira questionar, eu peço que você, por gentileza, envie mensagem, né, nos nossos WhatsApp ou no nosso e-mail, né, e para que possamos construir junto, ou melhor, orientar ou fazer a mediação aí junto com os serviços de saúde que você é atendido. A Élica não estava, eu acabei de falar para ele, Élica, que foi respondida a pergunta dele, né? E que se ele tiver alguma dúvida mais pertinente, ele pode entrar em contato aí no telefone que está na sua tela, e daí para vocês construírem junto e você mediar, ou eu, enfim, a situação dele. Tá? O Voney Araújo Costa, ele volta novamente a falar aqui que acha que as pessoas estão confundindo o BPC, né, que é o benefício de prestação continuada concedido pelo LOAS, com os 25% de direito aos aposentados dependentes de um terceiro. Não sei se ele falou isso, mas eu não sei se isso está, enfim. Porque BPC é uma coisa, 25%, mas enfim, ele colocou aqui, então você faz esse esclarecimento. Eu vou esclarecer o seguinte, ele até sim tem razão pelo seguinte, Volney, você não está tão errado, não. As pessoas, elas não têm noção de que para aposentar efetivamente, você tem que ter contribuído. O INSS, ele é um seguro. Se você pagou, você tem. É igual o seguro do carro. Se você não pagou ou deixou vencer, se você deixou o seu seguro do carro vencer, você bateu, você não tem seguro. Ninguém vai te ajudar. O INSS é igual. Se você nunca pagou, adoeceu, você não tem ajuda. Não existe aposentar. Existe o LOAS, né? É o benefício, que se você estiver dentro dos critérios, você vai receber. O benefício do LOAS, é importante também salientar, que ele é concedido para a pessoa doente com o problema, e ele não se estende a familiares no caso da morte. Ele cessa com a morte da pessoa. Diferente da aposentadoria, que ela é passada para um pensionista. Mas aí houve a contribuição. Essa é a diferença. Tá? Então, sim, as pessoas confundem, porque os 25% seria, teoricamente, um auxílio cuidador, é o auxílio cuidador, mas está vinculado à aposentadoria por invalidez. No caso do LOAS, você não vai receber os 25%. Tá? Tá. O João Claudino Oliveira fala aqui, ótima live, importantes esclarecimentos. Obrigada. Qualquer dúvida, eu posso falar. A Márcia Potássio, ela volta novamente perguntando, meu esposo já era aposentado quando adoeceu. Ela pontua aqui. Tem direito aos 25%? Então, mas a gente falou isso, acho que você já falou a pergunta dela, você já respondeu. Eu entro em contato com ela amanhã, então, no horário que... Eu posso responder novamente, né? Que ela precisa, ela pode nos procurar e eu oriento novamente você, mas assim, ela pode requerer isso, porque é um direito, ela vai no INSS com um laudo médico, comprovando que ele hoje está na condição de invalidez.
Então, solicitar a transformação da aposentadoria ou o acréscimo de 25% na aposentadoria normal. Ponto. E se não for concedido e ele estiver cumprindo os critérios, então ir ao juizado previdenciário para que possa conseguir. Uhum. O João Claudino Oliveira, ele fala, agradeço a atenção, vou solicitar ao médico do hospital, onde a minha esposa está internada, o laudo encaminhando ao plano de saúde, requerendo o serviço de home care. Ele aprendeu aqui bonitinho. Qualquer dúvida, João Claudino, entre em contato com a Élica novamente, que ela te instrui aqui. A Denise Trefetti está dando boa noite a todos, tá? Boa noite. A Cristina Denir Silva, ela fala assim, eu ligo para o prefeito mesmo, quando vejo e sinto que meus direitos estão sendo violados. Sorte a dela, bom, né? Cristina. Sorte a dela, que tem o telefone do prefeito, né? Poderosa, hein? Tá vendo? A Glória Maria está dando... É importante ter esse aspecto. A gente está aqui brincando, mas assim, conhecer o prefeito da sua cidade e bater na porta dele, mesmo em São Paulo, que é uma cidade mega, nós também temos que bater na porta do prefeito a hora que a gente achar que precisa, né? Não é só cidade pequenininha, não, que você bate na porta do prefeito, do presidente da República, de quem for necessário, né? Quando a gente precisa ser suprido no nosso direito. Porque depois também, na hora da eleição, muito bom, ele quer Élica. Exatamente. Isso mesmo. Uma não lava a outra. A Glória Maria... Diga, Pri, desculpa. A Glória Maria está dando boa noite. Boa noite. Não, é só para dizer que a Glória Maria está entrando agora e está dando boa noite para a gente. A Neide França, ela está dizendo aqui, transporte para pacientes irem fazer consultas e exames em outras cidades vizinhas. Geralmente usam micro-ônibus, mas se o paciente precisar de um carro menor, a prefeitura disponibiliza. Aí daí ela está falando que é de Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo. Espírito Santo Enfim, eu falei que já foi respondida, né, sobre essa confusão. Eu falei que ela era de Vila Velha, ela está falando, não, eu sou de Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo. É que eu não sabia bem. Cachoeiro de Itapemirim. Mas é que ela é super atuante em toda essa região do Espírito Santo. A Neide ajuda os pacientes dela. Ela é nossa representante no Espírito Santo. Então, quem precisar, pode entrar em contato com ela. Muito bem, muito bem. Que bom. Tá. A Letícia, ela estava respondendo anteriormente, né? Porque eu estava perguntando para ela se era SUS ou era convênio médico particular. Eu acho que ela está respondendo aqui que é SUS, desses 70 quilômetros que ela transita de um município para o outro, né? Tá. Ô, Pri, você falou que a Glória Maria estava dando boa noite, mas ela fez uma pergunta, você não viu? Não, ainda não apareceu aqui para mim. Tá, pode aquela falar. Pergunta aqui. Minha mãe é aposentada por idade e depois veio a doença. O INSS não concedeu. Eu não sei o quê, porque aí eu não sei se teve... Ela deveria estar falando, deve ter escrito no momento que você estava falando de algum assunto, e aí a pessoa escreve e a gente acaba perdendo um pouco. Não sei se você consegue perceber o que ela quer dizer. Não concedeu... Deve ser os 25% que a gente estava falando. Se for, é o mesmo caso, né? Não conseguiu, vai procurar, pode ligar para a gente, eu vou rastrear onde que é o juizado especial previdenciário, responsável pelo setor dela, e aí ela pode ir buscar ajuda lá, tá? Porque nada mais justo, né? A condição das pessoas mudam, então as pessoas têm direito a isso. Se ela está na condição de invalidez, por que ela não pode receber? Ela tem que receber. Tá dentro dos direitos dela certinho, como você falou, ela atende todos os critérios, né? Então, ela tem que conseguir. Ô, Glória, você entra em contato com a gente, com a Élica e eu com a Priscila, se você tiver alguma dificuldade, elas te orientam melhor, né? Te passa por escrito, depois por e-mail, né? Ou por WhatsApp, como é que você deve proceder,
tá bem? Sim, senhora. O Valci Nascimento, ele tem uma pergunta aqui, mas eu acho que é uma coisa mais, é uma pergunta mais relacionada à parte da TO ou físio, que ele faz assim, não consigo encontrar encosto reclinável AVD Ortobras para compra. Alguém sabe onde consigo comprar? Eu creio que seria uma pergunta que ele poderia fazer para o físio ou para o TO. Élica, se Não, concorda, não mas sei. O existe que que você... ele está em São Paulo? É de São Paulo? Ele não fala onde ele está. Precisa ver a cavernária, a expansão. Ele pode procurar a gente faz uma busca e já passa para ele. Perfeito. Eu até anotei essa pergunta dele, porque foge um pouco desse tema dos direitos e tudo, mas eu até anotei aqui, né? Encosto reclinável AVD Ortobras para compra, Valcir Nascimento. Então, Valcir, eu sugiro também que, de Isso. repente, você, no grupo do Facebook, coloque essa pergunta e a gente marca a nossa terapeuta ocupacional para que ela possa te dar uma orientação melhor, tá? E se você não conseguir assim mesmo, entre em contato com as meninas que elas podem verificar. Né? As meninas que eu digo são essas duas mocinhas que estão aqui na tela aí. Tudo é relativo, Tá. né? Comparado comigo, São as três mocinhas da procura. Tá certo. A Vera Lúcia, ela volta novamente aqui a falar, é outro assunto, né? Ela fala que a filha dela é servidora pública, né? E que conseguiu redução na carga horária de trabalho para ajudar a cuidar do pai. Aqui, não sei qual a cidade que ela fala, mas ela diz que há uma lei para isto. Será que existe em outros locais também? Então, deve ser o Estatuto do Servidor Público, entendeu? Só que assim, ó, existe servidor público municipal, estadual, federal, e cada um tem a sua especificidade. Então, ela precisa consultar quem precisar, né? Consultar o Estatuto do Servidor Público da sua alçada ali, ou municipal, da sua esfera, né? Se é municipal, se é federal, se é estadual. Aí é bem específico e eu realmente não saberia adentrar nesse assunto. Mas com certeza deve haver existem esses estatutos e é onde ela deve buscar a ajuda. Uhum. Agradeço, Élica. A Luz Alves fala assim: boa noite. Muito boa a live. Minha mãe já está dependente para tudo. O convênio negou físio e fono em casa. Somos de Santo André. Será que seria melhor ir no SUS? É assim, eu sou a favor de ir nos dois lugares. Por quê? Uma vez que a pessoa está paga uma vida toda, o bendito do plano de saúde, uma fortuna. E às vezes a pessoa não usa, ela paga durante 10, 15 anos e não usa. Ela vai no máximo fazer um exame de sangue, um eletroencefalograma, mas efetivamente usa muito pouco. Aí na hora que ela precisa de verdade, eles negam. É errado. Então, assim, negou, você paga, vá para a justiça. Vai para a Defensoria Pública, entra com o advogado. Pode pedir no SUS enquanto não recebe da Justiça? Pode, né? Mas você tem que garantir o que é direito seu pelo dinheiro que você paga ali. O dinheiro é Élica, uma coisa... Oi, diga. isso também pode ser, ela tem que ver, eu não sei, aqui na pergunta só não está claro isso, se de repente não falta o serviço, o plano de saúde negou, talvez aquilo que eu falei, o laudo do médico, ele tem que estar especificando muito bem cada detalhe da situação do paciente e o médico tem que recomendar a fono, quantas vezes por semana, a físio, se é respiratória, se é fisiomotora, quantas vezes por semana cada profissional,
E, além disso, é importante a pessoa estar munida também com a avaliação do fisiorrespiratório, entendeu? É muito importante estar ali com a assinatura do físio e do neurologista a condição respiratória do paciente que ele se encontra, o porquê daquilo, a capacidade vital forçada, a espirometria do paciente, o resultado da espirometria, uma série de informações que mostrem, né, que aquilo ali é necessário para o paciente. Agora, se mesmo assim o plano de saúde, né, negar esse profissional, né, esse atendimento ao paciente, né, via home care, porque eu acho que quem está negando não é, tem que ver também o seguinte, se é o home care que está negando ou é o plano de saúde que está negando. Quem é que está nesse meio aí? Né? Tem alguém fazendo errado. Né? Se aí sim, se isso continuar, os dois, tanto o home care quanto o plano de saúde, aí você entra pelos meios judiciais com toda essa documentação muito bem detalhada, muito bem embasada, para que o juiz, quando for analisar, inclusive, isso eu estou falando porque na live da doutora Silvana, a advogada, ela falou, o juiz, ele não entende de ela, ele não sabe o que é ela, ele pode até saber, esclerose lateral amiotrófica, mas ele não sabe as coisas, as características, o que está envolvendo, né, no paciente. Então, é muito importante que vocês, pacientes, tenham muito, e familiares, tenham muito isso em mente. Cobrar do profissional, do neurologista, ou do pneumologista, ou de um fisiatra, o laudo muito detalhado, para que coloque ali, que não tenha dúvida, para um leigo que vai estar julgando, tem que pensar sempre isso, é um leigo que vai estar julgando, né? Que ele entenda a condição, que ali esteja muito bem retratado, né, a condição que o paciente se encontra e o porquê que ele está pedindo aquilo. Então, isso é muito importante, a gente tem que ter sempre isso em mente. Você leu, você dá uma lida, com isso que você está lendo, poxa, não vai ter dúvida. Ou se tiver, volta ao médico e pede, doutor, explica melhor isso aqui, detalha um pouco mais essa situação que a minha mãe, meu marido, sei lá quem, está, a condição que ele está hoje, porque senão eles podem negar. E o médico não tem como dizer, como negar isso e refazer, entendeu? Então, isso é muito importante também. Se ele quiser, depois, ele entra em contato também, a gente manda alguma coisa, porque, por exemplo, no site da Procura, tem modelo de processo, até, Sim. que vai ajudar o advogado que entrar, por exemplo, a se basear também nisso. Ajudar o juiz também a entender um pouco que outros já deram, né? E por que deram, baseado em quê, né? Então, a gente vai seguindo junto. O que mais? Que silêncio, gente! Não, daí é isso mesmo, daí tem os agradecimentos, as perguntas já foram respondidas, e daí você pode prosseguir com os assuntos que você estava trazendo para a gente. Eu acho que eu vou só dar uma revisada aqui, que eu acho que o que eu queria pontuar, essa questão do benefício de prestação continuada, que eu fico muito triste de ver oportunistas fazendo esse tipo de coisa, né, de cobrar um absurdo por algo que jamais deveria ser cobrado, né, sendo que o próprio paciente consegue chegar a obter esses benefícios. Deixa eu ver aqui, porque eu acho que o mais importante era isso, o cadastro de sobrevida, o cardiônico, a questão do BIPAP, quem tiver dúvidas também de como conseguir, nós temos também o Caminho das Pedras no site da Procura, ali está minuciosamente, quem não tiver condição de pedir, de olhar no site, a gente manda pelo WhatsApp também as informações, porque cada lugar, cada região, existe uma exigência diferente para se conseguir um caminho diferente, né, para se conseguir o BIPAP pela Secretaria de Saúde. Uma coisa muito importante, a questão do direito de acompanhante.
tá? Então, muito bom. principalmente agora, com a questão do Covid, nós tivemos bastante dificuldade com isso, né? O paciente que não consegue falar, não consegue se mexer, não mexe um dedo, ir para um hospital, chegar lá, não ter o direito a um acompanhante. Isso ficou muito complicado, porém, existe uma portaria que dá esse direito de acompanhante para pessoas que não tenham condição. Vem escrito assim, olha, direito a acompanhante nos casos de internação, nos casos previstos em lei, assim como naqueles em que a autonomia do paciente estiver comprometida. Ou seja, se o paciente está nessa condição de autonomia comprometida, ele tem direito ao acompanhante. E mesmo agora, na condição do Covid, a secretária da Secretaria da Pessoa com Deficiência, Célia Leão, ela também colocou agora uma nota técnica, né, meio que complementando esta informação, esta portaria, e com base na lei da inclusão da pessoa com deficiência, na lei brasileira de inclusão. E a lei, ela, nada pode ser maior do que ela. Então, é um caso para a gente ter essas duas normas na mão, para uma hora que acontecer de um paciente ser internado e precisar, lógico, tem que sempre a gente procurar negociar. Muitas pessoas, algumas pessoas, aliás, conseguiram acompanhar os seus pacientes negociando com a diretoria do hospital, né? Colocando essa questão de que tem um fiado aí, que o paciente não consegue se comunicar e que ele precisa dessa ajuda, né? E outros hospitais já foram rigorosíssimos e não permitiram, outros permitiram da seguinte maneira, então tá, você pode, como acompanhante, entrar no hospital, mas você não sai mais enquanto o paciente não sair. E não pode ficar transitando dentro do hospital. Então, entrou, ambos ficam em isolamento. Então, assim, para ficar como acompanhante do paciente, às vezes a gente vai ter que se submeter a uma determinada condição para poder conseguir. Por quê? Porque tem a história do Covid, que ele é perigoso, que ele coloca muitas pessoas em risco, sim, a gente sabe disso, e que, então, o Ministério da Saúde baixou aí normas que não pode, pronto, a pessoa fica lá isolada. Só que ela tem que ficar isolada com alguém junto. Porque muitas vezes o paciente está lá com uma dor ou está engasgado com a saliva e ele não consegue mostrar que ele está engasgado com a saliva, por exemplo. Ele vai morrer sufocado. Então, é pensando nisso que a gente tem sim que bater o pé e negociar para poder ficar junto. E existe legislação para isso. Tá? Então, caso você tenha aí, está no nosso site. Oi, desculpa. Isso está no nosso site? Isso que eu ia te perguntar. Isso está lá? Está no nosso site, em downloads. Tá? Sim. Mas se a pessoa ficar em dúvida, liga para a gente, pede socorro, onde está? A gente manda o link e a pessoa acessa na hora, imediatamente. Perfeito. Ótimo, Tá então. Viu, Volney? Então está respondido. Essa portaria está lá no nosso site. Você vai lá, se eu não me engano, em conteúdo. Dentro de conteúdo tem downloads. E aí, nos downloads, você pode baixar a portaria de direito do acompanhante. Tá certo? Mas qualquer dúvida, como a Erika falou, pode falar com a gente, com elas, né? Que elas realmente te orientam e te passam essa portaria. É importante todo mundo imprimir, talvez, e levar e mostrar, né? É como o alerta médico. Aliás, é uma coisa que eu queria, né? Que de repente tem gente que não sabe. Ver se todo mundo tem o alerta médico, mesmo que a gente não tenha enviado, ele é um documento frente e verso, ele é um documento que precisa andar junto com o paciente, onde ele for. Vira uma carteira de um RG, né? Ele é muito importante, porque se você tiver uma intercorrência, precisar de uma internação, aqui vão estar orientações que podem salvar a sua vida ou não, se não for seguido, né? Isso aí acontece muito, Érica. Eu já vi muito com esse alerta médico pessoas mostrarem, e mesmo assim,
E olha que esse alerta médico, ele está assinado por uma médica, tá? Então, não é escrita simplesmente. É um alerta que tem uma assinatura de uma pessoa, de uma médica, que é a doutora Ana Langer. Esqueci o segundo nome. Isso. Ana Lúcia Langer. Então, ela fez e ela assinou, está assinado por ela. Está revisado, inclusive no nosso site tem. Quem não tem esse papel, que quando a pessoa, muitas vezes na doação, a gente manda sempre junto, não é, Élica? Vocês sempre encaminham isso, né? Sim, sem dúvida. É o primeiro documento. Eu mando até separado. Eu falo, gente, olha, este primeiro documento, ele é primordial, você tem que imprimir imediatamente e deixar ele na sua carteira. O restante, a gente tem um pacote. Tá. Né? Então, é importante, porque muita gente... de que ela tem o nome dela aqui, então, pensando que a prescrição médica não pode ser desrespeitada, a gente pode buscar informação junto ao Conselho Federal de Medicina se isso aqui pode ser desrespeitado. Acho que é uma coisa que a gente pode pensar em fazer. E, de repente, até colocar alguma orientação deles aqui. Porque eu já vi pessoas contarem para mim, dizendo que chegam no hospital, mostram isso, dizendo, não, você não pode colocar o oxigênio, por exemplo, o oxigênio direto no meu marido, porque ele tem, o problema dele é ventilação, então a oxigenação que ele precisa tem que ser por trás de um ventilador. E a pessoa vira-se, o profissional de saúde vira-se para o familiar e pergunta, mas você é médico? Você tem CRM? Aí ela se intimida, né? É que nem a Neide também estava falando, que a Neide estava colocando aqui, que muitas vezes o profissional, o paciente ou o familiar, ele se intimida diante de algumas coisas do plano de saúde, mas como disse o Volney, não pode se intimidar, são direitos que você tem. Entendeu? Então, a pessoa tem que chegar no hospital, porque que, na verdade, tudo é muito complicado, porque a pessoa já está muito, né, sensibilizada. Exatamente. Então, mas ela tem que brigar. Tanto que eu vejo que muita gente que briga, eu gostei muito de uma resposta até de uma paciente, que ela virou, o médico falou isso, você tem CRM? Aí ela virou e falou assim, não tenho CRM, mas eu tenho OAB, que eu posso te processar, porque está escrito aqui. Eu achei ótimo. Excelente. Ai, que maravilha. Eu tenho CRM. Horas de contato com isso, né? Exatamente, entendeu? Então, assim, é direito do paciente, está escrito ali, ele foi informado. Então, é importante que a pessoa diga, não tenho CRM, não sou médica, não sou profissional de saúde, mas eu estou com testemunhas aqui em volta de mim, pega as pessoas que estão ali, de que eu estou lhe mostrando que meu pai, meu paciente, não pode receber oxigênio direto, tem que ser através de um ventilador, entendeu? E se alguma coisa acontecer, eu vou processar você. Né? Então, assim, você também tem que gritar, você tem que crescer em cima. Né? Se é uma coisa que você tem certeza que vai prejudicar, né, o seu familiar, né, o seu paciente ali. Então, é muito importante isso. E esse, como você lembrou bem, esse alerta médico vira o RG da pessoa. Você dobra bonitinho, põe dentro da carteira e leva sempre, porque às vezes na hora do pânico, lá da confusão que tem que levar correndo para o hospital, você acaba esquecendo. Então leva como se você dissesse, não, você não fala, pega o RG, pega a carteira dele, pega a carteirinha do plano de saúde, pega o alerta médico, entendeu? Exato. E você ia falar também do Você Sabia, né? Fale aí. Não, para falar, porque assim, eles baixarem, né? O Você Sabia, ele tem muitas orientações aqui riquíssimas, né, em relação aos cuidados, e que assim, ó, é para andar embaixo do braço, para a gente decorar, porque faz falta, são informações riquíssimas e rápidas. É uma coisa rápida. Né? E nós reformulamos, Élica, isso aí vai sair agora com um novo logo da associação, esse logo aqui atrás que a gente tem, vai sair um novo, a gente dividiu, porque estava tudo junto, então a gente dividiu por itens, né, por assuntos, então eu tenho mais ou menos como se fosse um índice,
e aí a pessoa vai encontrar, né, a informação mais rápido do que se trata, se é alguma coisa relacionada à parte motora, à parte respiratória, à parte de direitos, enfim, a parte de fono, o que for. Então, vai sair agora, em breve, no site também, no site ainda está o antigo, mas vai mudar, tá? Até o início de julho nós vamos ter o novo Você Sabia no site atualizado. Ai, que legal. É bom porque a pessoa não precisa esperar que a gente mande pelo correio. A gente pode até mandar, se a pessoa quer, né? Ai, a revistinha com cheirinho, né? Que é igual ler. Eu gosto de ler livros, de sentir o cheiro do livro, né? E tem gente que não, que curte ler no computador, que é prático, enfim. Então, tem no nosso site, é só baixar, imprimir se quiser. Se não quiser imprimir, deixa lá a hora que precisar, consulta. Então, assim, são informações muito valiosas e que ajudam muito, né, no dia a dia. Verdade. É Falando isso, em, não sei. falando em Fala. livro, aí a Élica falou sobre livro, que ama livro, a gente pode também citar aqui o livro do Fábio Carvalho, né? Na Estrada da Vida, Isso que mesmo. para quem gosta de uma boa leitura, eu acho que vale a pena muito. E também vai estar contribuindo com a instituição, né? Você compra o livro e é uma forma também de você contribuir com a associação, né? E Assim, vale a pena a leitura. Eu vi o livro, e dei uma repaginada, e o livro está muito bom, assim, as imagens, fotografia, né? Porque a Lina, melhor do que eu, pode falar sobre o livro do maridão dela aí, né? Não, na verdade, esse livro dele, até eu queria falar isso, que ele não fala sobre a doença dele, né? Ele pincela no final do livro quando ele descobriu a doença, né? Mas o livro, ele conta as viagens que ele fez, as aventuras, a realização de vários sonhos que ele teve. E o principal sonho dele, ele era motociclista, era ir até o Alasca. E ele conseguiu realizar esse sonho, foi uma coisa muito emocionante para ele. Ele foi até Ushuaia de moto, primeiro, no sul da América do Sul, e depois ele foi até o Alasca, no ponto mais ao norte, uma cidade chamada, um local, na verdade, chamado Prudhoe Bay. Então, ele relata no livro isso, essas experiências de vida dele, né? É um livro muito voltado também para... É muito gostoso de ler, todo mundo fala, porque foi escrito por ele mesmo, teve só uma revisão, né, gramatical e coisas assim, mas o livro, ele mesmo que relatou, então é fácil de ler, é gostoso de ler, tem muitas fotos, como a Pri falou, né? E depois ele comenta como foi quando ele fez uma viagem ao Himalaia, ao Parque do Himalaia de moto. Ele já estava com a doença, ele ainda não sabia, mas já estava, né? Que a dele começou a bulbar pela voz. E depois ele começou, quando ele voltou, ele falou: tem alguma coisa estranha comigo, porque minha mão direita, eu estou perdendo a força, eu não consigo abrir uma garrafa de água. Foi assim que ele, né, manifestou o problema quando começou na mão. E logo depois, 2 meses depois, né, nós estávamos morando em Portugal, nós viemos ao Brasil e aí ele foi ao médico e foi diagnosticado, né? Mas é um livro realmente bem gostoso de ler. No final, que ele fala sobre ela e faz uma homenagem ao Theo Henrique, que é o Rick Ribeiro, né? Que são histórias de superação, né? As pessoas que mesmo com acamados, mesmo com várias limitações, elas não deixam de viver, né? Como diz o Rick, enquanto você tem mente, né? Ele diz, sou movido pela mente. O Rick Ribeiro fala isso. Então, ele até escreveu um livro, vários pacientes já escreveram. Movido pela mente. O Wagner também escreveu um livro, Eu e Ela e Eu. Teve a Gabriela Rodrigues, se eu não me engano, sobre o marido. Ele com ela e eu com ele, algo assim o nome do livro, vários livros, mas são todos sobre o paciente com ela. O Fábio, não, um livro sobre viagens dele, realizações de sonhos, você viver em busca de seus sonhos, né? Nunca desista. E como ele coloca, mesmo agora, quando ele descobriu a doença, né, há 2 anos atrás, ele diz, eu agora tenho um novo desafio, né?
para que está me movendo, né? É um desafio, é vencer essa doença. Então, isso é o que move ele. Então, é muito interessante o livro para leitura. Além disso, como você falou, Pri, toda a venda do livro, o livro não é tão barato, custa R$ 150, mais R$ 20 de frete. Por quê? É um livro que tem quase 400 páginas, com muitas fotografias, com mapas, com planilhas das viagens dele. O livro é capa dura, a página é feita de um material muito bom, a qualidade do livro é muito boa, tá? É um livro pesado, é um livro que tem 1,8 kg, né? E aí, mas é um livro muito gostoso de ler. E todo esse valor, os R$ 150, né, tirando o frete de 20, mas os R$ 150 vai todo para a associação. Tá? E graças a Deus nós já conseguimos vender quase 1.000 livros, tá? Foram Maravilha. poucos livros, e a associação com isso já conseguiu comprar muitos aparelhos. Tá? Isso é uma coisa que eu me orgulho muito, né? A gente ter feito isso. Né? O Fábio, aliás, é o paciente que ele tem uma rede de relacionamento muito boa e, graças a Deus, ele está conseguindo trazer isso. Né? A gente nunca sabe o porquê das coisas, né? A gente vai entender depois. Mas eu chego a essa conclusão, nada da vida é por acaso. Verdade. E teve uma pessoa, o Marcelo, ele é até fotógrafo, ele é lá de Natal, ele agradeceu, o livro chegou hoje, ele ficou muito feliz, tá, Aline? Ele mandou um agradecimento. E eu tinha falado para ele, eu não sabia que ele era fotógrafo, ele mandou até o endereço dele, e ele ficou muito grato, né, pelo livro. E eu tinha comentado para ele que o livro tinha fotografias, era um livro muito bacana, inclusive ele ia gostar muito, porque ele também é motociclista, né, o Marcelo lá de Natal. Então, Marcelo, eu queria trazer... Isso, Marcelo Bolnar, acho que é isso, né? Isso, isso. Um negócio assim, eu lembro. Isso, é ele mesmo. Ele ficou super feliz, mandou a foto do livro, eu vou encaminhar para você. E daí ele falou, gostou. E eu não sabia que ele era fotógrafo, né? E eu tinha comentado muito das fotografias do livro para ele. Então ele está muito feliz que o livro chegou lá. Então, tem alguns boa noites aqui, pessoal, que a gente acabou passando aqui, que eu não dei, eu vou trazer aqui para as meninas. Bom, Jorge e a Cris eu já tinha falado, o José Dias, que mandou boa noite, Vera Saliba, o Ronaldo Santos, né, que é da parte da comunicação lá do TOB, teve aqui também o Fernando Oliveira, que mandou um boa noite, a Cida Francisco, Suzana Maria, Célia Valéria e o Farinelli, né, que ele é muito querido, o irmão da Mônica Farinelli, o Marcelo Farinelli mandou um boa noite aqui. Boa noite, minhas queridas, ele mandou. Ele é um bom. E a Silvânia Almeida, né, ela falou, 3 mulheres lindas, amo. Ela também é linda, né? É a quarta, né? Só falta ela aqui com a gente também, muito querida. O Marcelo também mandou boa noite, bom. E a Renata aqui, até aqui, pronto. Que tinha faltado essas pessoas que eu não tinha trazido os boa noites aí. Bom. Aí chegou algumas, deixa eu ver aqui no final. Bom, aí a Neide, né, que ela fala aqui sobre o direito mesmo. Bom, e é isso. Daí a Cristina fala obrigado, meninas, muito obrigado. A Vanderleia. Isso, fale. Ela falou, eu achei o alerta médico na página da Procura, imprimi uma cópia para mim e outra para minha irmã. Então, ela achou lá na nossa página, fez a impressão. Que bom. E daí a Vera também aqui já vem agradecendo, muito boa live, obrigada, queridas. E é isso. A Manuela... a oportunidade, né? Hein? Nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui. Exatamente. A Manuela, você chegou a falar, eu não percebi, que ela teve já que acionar o plano 3 vezes. Da última, eles queriam limitar o número de consultas de fisioterapia e fonoaudióloga. Os planos tentam ao máximo, né, segurar, né? Mas você tem direito, se o seu neurologista, se o seu médico, ele solicitou, você tem que fazer valer essa ordem do médico. É uma ordem, na verdade, né? Isso mesmo.
Por isso eu volto até a repetir aqui o que a Ellie, que a Lina já tinha colocado anteriormente, reforçar no pedido médico, conversar com ele, né? Porque a Silvânia tinha até colocado isso também no outro dia da live, que o médico ele tem que pôr tudo muito detalhado, né? Até com pedido de dieta, se a pessoa usa, colocar quantos ml, quantas por mês, até pela compreensão na hora que vai solicitar pelo judiciário, né, Élica e Lina? Isso mesmo, isso mesmo. Caso o médico não saiba, porque muitas vezes não está ao alcance dele sobre essa parte, por exemplo, nutricional, como você deu o exemplo, a nutricionista pode fazer um relatório e o médico simplesmente assina ao lado, entendeu? Então, você tem a assinatura da nutricionista e você tem a assinatura do médico com o CRM dele, ou seja, que ele está endossando aquilo que a nutricionista prescreveu. Né? Exato. É muito importante. A Alice Ranolf, ela fala que esse alerta eles receberam lá no ano passado. Teve alguma alteração? Não, alteração exatamente não teve, só uma reorganização, Alice. A gente tentou reorganizar um pouco melhor para poder facilitar você encontrar determinadas informações, tá bem? Então, assim que você, em breve, vai estar pronto, tá? Vai estar disponibilizado, e aí a gente até dá essa informação no grupo para quem quiser, tá? A gente vai colocar isso lá, tá bem? Bom, que mais? Tem mais alguma coisa? Terminou? não terminou. Aqui não tem mais nenhuma pergunta, não. Assim, Não, tem aqui, ó. Você não viu. O João é porque Claudino. não atualizou o meu. Perdão. O João Claudino, porque às vezes é diferente, sabia? Não sei por quê. Ele disse que ele teve esse problema de você chegar no hospital e perguntar se você é médico, né? Me perguntou se eu era médico. A resposta foi não. E como o senhor não conhece a patologia, ela vai ter que usar ventilador para oxigenar e não vai usar oxigênio direto. Ele falando, né, para o médico. Tá. O doutor está me entendendo? Tem que ser assim. Isso, muito bom. Tem que ser incisivo, sabe? Você tem que crescer em cima do médico, né? Ali, ou do profissional, porque muitas vezes ele desconhece. Essa doença, afinal de contas, ela é rara, ela não é tão conhecida assim. E não existe, infelizmente, até hoje, um protocolo, tá? Que o Ministério da Saúde faça para que o paciente dê uma entrada, tá ali diagnosticado com ela, ele segue o protocolo. Só que isso não existe. Então, o familiar tem que ficar brigando dentro do hospital quando a pessoa não tem esse conhecimento. E aí ele disse assim também, o senhor está me entendendo? Ou vai se negar a atendê-la? Né? Vai dar polícia. Armou barraco. Muito bom. Tratou como eu observei. E ficou tudo bem. Perfeito, ô João. Perfeito. É isso aí. Parabéns. Né? Mas a Manuela fala, você deu sorte. O que mais tem é médico que não conhece e é cheio de arrogância. Isso é verdade, Manuela. Por isso tem que ser firme, entendeu? E tem que ameaçar. Olha, eu estou lhe falando, tem testemunhas aqui. Se o senhor fizer o contrário e der um problema, eu vou acionar o senhor na justiça. Entendeu? Tem que tomar, tem que ser. Porque, infelizmente... Aí já caracteriza até a omissão de socorro. Exatamente. Entendeu? Bom, eu acho que era isso, né, gente? A live já teve aqui, estamos indo para quase 2 horas, eu acho que já deu bastante esclarecimentos. Agradeço demais a vocês ajudam, vocês fazem a diferença na associação e a diferença na vida dos pacientes. Muito obrigada. E estamos para vocês, pacientes, familiares, cuidadores, profissionais, estamos à disposição. O telefone das meninas está aí, o DDD é 11, o da Priscila não deu para colocar porque estava limitado o espaço, né? E então, o DDD 11 e o telefone delas. Caso vocês não tenham anotado, no nosso site, www.procuradaela.org.br, na primeira página, no alto, tem o nome de cada uma com o telefone delas também. Infelizmente, ainda não estamos atendendo na nossa sede, né, que fica na Vila Clementino, aqui em São Paulo. Mas assim que toda essa situação dessa pandemia acabar, elas estarão atendendo lá, vocês podem ligar, tem um telefone fixo no site,
Vocês podem marcar, agendar, ir lá para conversar pessoalmente, se quiser. Ou por telefone, ou por WhatsApp, ou por e-mail. asocial@procuradaela.org.br. Tá bem? Muito obrigada, meninas. Algo mais? Não, só quero agradecer também a oportunidade de estar aqui, de poder estar esclarecendo as pessoas, agradecer as perguntas que enriqueceram muito a minha fala, né? Que É ajudam a verdade. gente a pensar no que é necessário realmente, as dicas. Quanta dica legal que um deu para o outro. Esse é o objetivo, não é? Não é só a gente que está aqui falando. O legal é isso, né? Ter essa troca com todo mundo. É muito bacana, né? E agradecer você, Lina, né, nossa atual presidente agora, vai ser tudo maravilhoso daqui para frente também. Vai Vamos continuar. continuar comemorando vários aniversários da Procura da Ela, né? O trabalho que começou aí com o Jorge, com a Alessandra, mas que vai prosseguir e que, se Deus quiser, em breve, quando chegar a cura, ninguém mais vai precisar dessa associação da Ela, mas a gente vai continuar fazendo outros trabalhos e vamos continuar à disposição de todo mundo. É isso mesmo. Muito obrigada, viu? Eu, eu agradeço também, mais uma vez, a oportunidade, agradeço a Lina pela credibilidade, a Élica, né? E que foi muito enriquecedor. Essa live dessa vez foi mais gostosa. Não que a outra foi boa, a outra foi maravilhosa também, mas essa foi muito legal porque a gente foi interagindo simultaneamente com os pacientes, então ficou muito assim, o contato muito próximo, né? E realmente eles enriqueceram essa live trazendo as perguntas dele, as dicas, né? Foi muito gostoso mesmo, foi uma interação. Agora sim a gente se uniu aqui que nem pétalas em flor, formando girassol. É esse mesmo o propósito da procura. Gostei, É gente, isso muito mesmo. bom. É isso mesmo. Gratidão, gente, Menina, mais uma vez. obrigada, estamos todos juntos, né? O Jorge também, o Jorge continua sendo Sim, presidente. claro, sempre querido, Jorge querido e a Cris. Ele é presidente do conselho, e aí eu tenho um desafio, né? Que ele fez uma gestão maravilhosa nesses últimos 7 anos, mas na verdade nada vai mudar, vai continuar tudo igual, nós já trabalhávamos juntos e ele vai continuar. Serei a presidente do papel aqui, tá bem? Obrigada a todos, obrigada a vocês, pacientes, beijos, 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 e contem sempre com a gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite.